Que a graça de Deus, que excede todo entendimento, possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus negócios e em tudo que você venha fazer. Hoje vamos estar compartilhando a palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 25, que diz da divisão do reino. E o que isso vem nos chamar a atenção? Porque em Mateus, capítulo 12, versículo 25, diz que todo reino dividido, ele não subsistirá. E o inimigo, sabendo disso, ele trabalha de todas as formas para que possa dividir as igrejas, possa dividir as famílias, possa dividir tudo que está à nossa volta. E se não atentarmos bem, a palavra do Senhor diz, se não usarmos a autoridade que Deus nos deu aqui na terra, o inimigo usará contra nós. João capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo veio, senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A partir desse momento, se atentarmos bem e obedecermos a palavra do Senhor, tudo nos correrá bem. Porque se formos ver no dia a dia, às vezes entramos em atrito com as pessoas que estão à nossa volta, por coisas mínimas, bobas, que se a gente formos pensarmos bem, se for pensar bem, a gente vê que não tinha razão para aquilo acontecer. Isso a gente pode ver no dia a dia, dentro da família, com os casais, o esposo com sua esposa e os filhos. E a gente vê que há um desentendimento que não tem procedência, não tem o porquê daquele motivo. Então, devemos atentar bem. Então, o inimigo, sabendo dessas coisas, ele trabalha para que as igrejas se dividam, os irmãos se dividam. E o objetivo da palavra do Senhor é expandirmos sem divisão, expandirmos junto, para que todos, porque a nossa finalidade é levar a palavra do Senhor. A finalidade não é divulgar uma denominação, Assembleia, Batista, Adventista, não. O objetivo é levar a palavra do Senhor, porque não somos nós. A palavra diz que nós somos somente meros instrumentos do Senhor. A palavra, estamos ministrando a palavra, mas quem faz o algo acontecer não somos nós, não é a religião, não são as placas, é Jesus Cristo. Porque não foi eu, não foi você que padecemos na cruz, mas foi Jesus que derramou o seu sangue virtuoso para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não somos nós. Quando estava lá entrando em atrito para ver quem tinha mais poder, para quem tinha mais delegação na palavra, será os apóstolos de Pedro, de João ou de Apolo, vem o apóstolo Paulo e fala, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que façamos não somos nós. Podemos estar sendo envolvidos no projeto de Deus, mas o crescimento vem de Deus. Então, não pense que é você que está fazendo alguma coisa. É o Senhor que faz através da sua vida. E Mateus capítulo 12, versículo 25, diz também lá a respeito da unidade. Quando vemos lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, por que quando uma pessoa que conhece Jesus, ela se distancia, ela fica um pouco mais difícil dela retornar? Muito simples. A resposta está lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. E a palavra diz o seguinte, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontrando, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E são o último ato desse homem piores do que os primeiros. É por isso que quando a gente vê a parábola do filho pródigo, devemos ter muito cuidado, porque há um trabalhar do inimigo. A pessoa aceitou Jesus Cristo, ela conheceu, vivenciou, mas por algum motivo ela escolheu por se afastar.
E aí a palavra do Senhor diz que o inimigo, quando aquela pessoa foi liberta, a casa foi limpa, adornada, e a pessoa recebeu a Jesus. Então passou um tempo ali e ficou limpo. Mas a pessoa, por algum motivo, por ter olhado para o homem ou por circunstâncias, escolheu a não seguir mais. E o inimigo voltando, achando aquela casa limpa, já olha, encontrou espaço para que ele pudesse entrar, e ele volta com os 7 piores. A palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, ele pegou 7 mais fortes que ele e trouxe consigo. Porque o estado daquele homem, quando ele se desvia, vai se tornar pior do que o primeiro. Porque por mais que ele lute, por mais que ele queira, aí são 8 espíritos malignos atuando e 7 piores do que aquele quando ele foi liberto. Então, quando a gente vê aquela passagem do filho pródigo, que decidiu retornar, e a gente vê que o pai ele sempre fica feliz quando vê o filho retornando. Mas a palavra diz que o irmão mais velho, ele não sentiu tanto amor pelo seu irmão como seu pai, porque ele ficou irado, porque o seu pai estava tão feliz que ele estava voltando, ele ficou irado que o seu pai deu uma festa para o seu filho, para o seu irmão mais novo. E às vezes a gente vê essas situações acontecendo dentro das igrejas, que as pessoas, ao invés de abraçar, orar, interceder, porque conhecendo a palavra, sabe que aquela pessoa que se afastou de Cristo agora precisa muito mais de ajuda do que no primeiro estado, a gente vê que algumas pessoas elas ficam com restrições, criando barreiras e colocando o seu sentimento acima da palavra do Senhor. E diz que não, devemos abraçar, devemos interceder, devemos orar. Se você orava para que uma pessoa aceitasse a Cristo, se porventura você perceber que ela se afastou de Cristo, a sua oração tem que aumentar ainda mais, porque não somente aquele espírito que saiu da vida daquela pessoa retornando, mas 7 piores do que aquele que estava primeiro. Então você precisa de muito mais oração, muito mais cobertura. E a palavra diz que lá em Lucas capítulo 10, fala a respeito do bom samaritano. Ainda em Lucas, Mateus 12, 7, diz que é melhor sacrifício quero e não holocausto. Misericórdia quero e não holocausto. E a gente vê lá em Lucas capítulo 10, versículo 25, fala do bom samaritano. Que quando aquele homem pergunta, como poderei alcançar? Devemos amar primeiro a Deus e o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Às vezes colocamos a religião acima das pessoas, do amor de Cristo, e engessamos a palavra como se fosse uma religião. A religião, ela cega, ela cria divisão, ela cria inimizade, ela cria guerra, mas a palavra do Senhor diz que aquele que realmente busca em Deus a libertação na sua mente e na sua alma. Então o interesse dele não é buscar para si, mas buscar ver o que é melhor para o reino. E lá em Lucas capítulo 10, Lucas 10, 19, 25, fala do bom samaritano. Então Jesus dá um bom exemplo, perguntando ao aquele conhecedor da lei. Vindo um homem pelo caminho, ele foi roubado e bateram e ficou jogado quase morto na estrada. Vem um sacerdote, passa por ele, olha e segue caminho. Em seguida vem um levita, passa, olha e dá continuidade e vai embora. E vindo um bom samaritano, olhando para aquele homem, movido de íntima compaixão, pega aquele homem, coloca em seu animal, passa um unguento e leva até um estabelecimento, coloca em um hotel e no dia seguinte dá uma quantidade de dinheiro para aquele dono do hotel e fala para cuidar daquele homem e se precisar, quando ele voltar, ele vai ressarcir o restante. E a palavra do Senhor diz, quem teve mais misericórdia com aquele homem? O sacerdote religioso, o levita religioso ou o bom samaritano que teve compaixão? Ele falou o bom samaritano. E assim a gente percebe as coisas que acontecem à nossa volta. Às vezes algumas pessoas colocam a religião acima de qualquer ato de amor.
Para ela, o mais importante é executar. E a palavra do Senhor, trazendo a palavra através do bom samaritano, não. Diz que as suas ações. E a palavra também diz que aqueles que vai, me visita, me alimentou, me vestiu e cuidou, e está cuidando de mim. Pergunta, mas quando foi que eu cuidei de ti? Quando foi que eu te dei comida? A palavra diz, aquele que visitou aqueles que estavam encarcerados, ajudou as viúvas, os órfãos, ajudou os necessitados. Quando fazem a fazem a mim. Então, o amor, como diz lá em 1 Coríntios 13, está acima de qualquer coisa. Está acima da religião, está acima da atividade que fazemos no nosso dia a dia dentro da congregação da igreja ou fora. Quando temos amor, fazemos porque estamos fazendo como se fosse para Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, assim como eu falei, se não usarmos a autoridade que Deus nos deu, o inimigo usará contra nós. E qual foi a autoridade que Deus nos deu, Jesus nos deu aqui na terra? Lucas 10, 19 diz, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e anular toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando executamos, trazemos para nós essa verdade, aniquilamos todo o poder do inimigo. Então pense bem a respeito do que você está fazendo. Lá todos os meses, quando estamos ceando, compartilhando da ceia do Senhor, do sangue do corpo, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, a palavra diz que nós somos capazes de examinarmos a nós e ver o que estamos fazendo. Então, tem momentos que seguimos o fluxo da vida pela correria do dia a dia, no automático, e não temos atentado para algumas coisas que são importantes. Tudo que você faz na casa de Deus é importante, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor quer a sua vida, Ele quer estar na sua vida, Ele quer se manifestar na sua vida. Porque a palavra diz, o que adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma? Então, devemos sim executar as coisas dentro da congregação, mas o mais importante é você com Deus. Você ser reconhecido por Deus. Porque no último dia, o que adianta você trabalhar tanto aqui na terra e o Senhor chegar para você e dizer, afasta de mim que eu não te conheço? Não é isso que queremos. Não é isso que queremos ouvir. O que queremos ouvir é, servo bom e fiel, entre no repouso comigo. Assim como na parábola das 5 virgens prudentes. Então, que o Senhor abençoe a sua vida e que você reflita sempre a respeito da palavra, não somente dita, mas vivenciada, porque vivemos um tempo que as pessoas querem mostrar muito além daquilo que elas realmente são. Então, que você viva e que você seja a palavra de Deus aqui na terra. E que o primeiro transformar de Deus seja na sua vida, na minha vida, para que as pessoas possam ver. Então, um grande abraço. Que o Senhor te abençoe ricamente e te cubra de sabedoria e entendimento para que você viva da melhor forma possível, assim como o Senhor te ordenou e me ordenou aqui na terra. Um grande abraço. Fique com Deus.